Canaã. Bom, preciso de que você preste atenção aqui. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, que não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar. Deus nos dá deslumbres de Canaã. Quando nós oramos, quando nós nos enchemos do Espírito, e aí a gente experimenta de uma alegria, de uma paz que Paulo fala que é uma paz que transcende todo o entendimento. Eu não sei quem já experimentou isso, porque é algo poderoso, maravilhoso. É algo assim que no meio da confusão você está em paz, você está alegre, você está feliz. Você olha para você e fala, meu Deus do céu. Tem gente que fica até acusada com isso. Isso aí é uma amostra do que vai ser Canaã. Você viver em paz no meio da guerra, você viver com alegria no meio dos problemas, isso é uma amostra. Mas eu quero te falar, você hoje já pode viver como se estivesse em Canaã. É claro que Canaã vai ser algo muito, muito, muito. Eu acho que ninguém consegue explicar como vai ser. Mas, estou falando isso, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas de fato, nós quando chegamos na igreja, a gente chega assim, empolgado. A maioria chega empolgado, né? Isso também não é regra. A maioria chega empolgado, querendo conquistar o mundo, querendo fazer muitas coisas. Mas o tempo vai passando, e a gente às vezes vai perdendo o senso do propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Então Deus, Ele nos chamou sim para sermos transformados à imagem e semelhança dEle. E todos os problemas, todas as dificuldades, todas as tribulações, e dá a impressão que é só isso, mas não é só isso. Tem alegria no meio disso, tem conquistas no meio disso. Tudo isso é para nos fazermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Mas esse processo, ele pode ser, ou ele vai ser aperfeiçoado, ele vai ser trabalhado dentro daquilo que nós chamamos de igreja. Então, irmão, presta atenção, tudo aquilo que nós fazemos aqui na igreja, parece até, por exemplo, que nosso objetivo principal e primordial é ganhar vidas, e de fato é. Mas é nesse processo de ganhar vida, de cuidar de vida, de ensinar as vidas, é que você é transformado. É por isso que dá muito problema, por isso que dá muito trabalho. É por isso que você fica bravo. Hoje mesmo eu fiquei bravo, logo cedo. Aleluia. Estou vendo, eu não vi um monte de líder aqui, eu falei, meu Deus, cadê esses líderes? Eu fico bravo, pastor. Não sei se vai chegar um dia que eu não vou ficar. Eu até tento, no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas eu ainda fico bravo. Por quê? Porque, irmãos, eu sei que muita gente acha, não tem problema, eu vou no jejum, eu estou jejuando, mas eu não vou estar lá de manhã, só de manhã. Eu vou te falar, as coisas mais importantes da vida de um cristão são as pequenas coisas, aquelas que não parecem muito graves, sabe aquelas que nós negociamos, que parece que não vai ter problema? Essas são as bases, são aquilo que o pastor Cristian falou, tem a ver com raiz, são coisas que não aparecem, são coisas que não são de fato, assim, muito graves, mas fala de muita coisa. Um líder não vir numa reunião, não tem muito problema, mas fala muita coisa a respeito dele. Um irmão não vir numa parte do jejum, não tem muito problema, mas fala muita coisa a respeito dele. Presta atenção aqui, deixa eu voltar, porque eu acho que eu estou indignado e eu estou perdendo o foco. Mas sabe, irmãos, nós chegamos na igreja e aí nós precisamos ficar atentos, por quê? Porque nós às vezes somos bem-sucedidos, nós prosperamos, nós às vezes, você sabe que como igreja, irmãos, eu não sei se você tem noção do que a videira é, comparado com outras igrejas. Sabe, nós começamos aqui, há alguns anos atrás, com um pequeno grupo de pessoas, hoje somos 30 mil pessoas só em São Paulo.
Sabe, nós podemos ficar encantados com isso, achando que nós fizemos um bom trabalho e perder o senso daquilo que tem para nós. Sabe, nós vamos na célula e nós adoramos comunhão, diga aleluia. A gente adora estar junto, a gente ama orar pelos irmãos, pelas necessidades, mas sabe, tudo isso é bom e nós vamos continuar fazendo, mas não é o propósito que Deus tem para mim e para você. Quando a gente vem cultuar o Senhor, nós não estamos aqui para agradar a igreja, nós estamos aqui para agradar o Senhor. Você sabe, esses dias eu estava ouvindo um ministro de louvor falando algo, eu achei aquilo assim, eu nunca parei para pensar isso. Presta atenção aqui, jovem. E ele fala que hoje, né, as igrejas elas estão assim muito capacitadas, né? Principalmente a questão de louvor. Então é um show, são luzes, e aí o jovem principalmente, né? Porque adulto eu não sei o que acontece, eu acho que precisa lubrificar mais as juntas. Adulto é tudo travado, tudo. Os jovens vêm aqui, choram e geme, clama mas ele falou algo que eu falei, puxa vida. Ele fala assim: você louva lá por causa do ambiente ou por causa do Senhor? Porque se você vem aqui e vira, chora, mas na sua casa você não adora o Senhor, aqui você não está adorando o Senhor. Porque se é só nesse ambiente que você consegue adorar, o que você adora então na sua casa? Mas o fato é que nós precisamos entender que quando a gente vem aqui e ouve a palavra, isso não é só uma questão de a gente crescer, de sermos aperfeiçoados. Tudo que nós fazemos aqui é para que a gente se torne instrumento útil na mão de Deus. Diga amém. Tem muita gente que vem buscar a bênção, mas ele esquece de ser uma bênção. Nós estamos aqui para ser uma bênção. A Bíblia fala que as bênçãos nos perseguirão, mas para quê? Para você achar que você é abençoado? Não, para que você se torne uma bênção. Então Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós precisamos estar atentos para não perder esse encargo no coração, pelo coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Então eu quero falar hoje aqui 5 coisas que nós devemos guardar para não perder esse encargo, esse chamamento, esse encargo que Deus nos deu. E eu vou ler lá João 4, que é uma passagem muito conhecida, que fala da mulher samaritana. Então, se essa palavra, se eu fosse dar um título, seria reativando o encargo ou ativando o encargo, porque tem alguns que ainda não foram nem ativados. Como é que vai reativar algo que não foi ativado? Vou ler a passagem, se quiser projetar aqui, João 4, do 31 até o 39. Amém, irmãos, eu vou ler aqui. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador, outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho.
Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, e ele me disse, tudo quanto tenho feito. Sabe, irmãos, então nós temos que tomar cuidado. A primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado é para não perder a noção de propósito. Nós estamos na igreja com um propósito, e é muito fácil perder esse propósito. Sabe, Jesus estava ali no capítulo 4 pregando para uma mulher. Ele tinha saído de Jerusalém para ir para Galiléia, mas ele disse que ele precisava passar por Samaria. Samaria estava no caminho. Então, ele parou numa cidade lá de Samaria chamada Sicar, ao meio-dia, e ele sentou num poço. Sabe, irmão, se alguém quer descansar, ele fica na sombra. Ele não vai sentar num poço ao meio-dia debaixo do sol. Mas aí ele estava lá no poço, e aí chega uma mulher, e ele começa então a conversar com essa mulher. Ele se revela para essa mulher como a água viva e como o Messias que havia de vir. É muito interessante, porque os discípulos tinham ido para a cidade, né? Jesus tinha pedido para eles comprarem algo, e quando eles voltam, eles ficam admirados de ver Jesus ali conversando com uma mulher. Sabe por quê? Por que eles ficaram tão admirados? Porque eles perderam a noção do propósito. Sabe, Jesus, ele foi ali, ele sabia o que ele ia fazer naquele lugar, ele sabia o que ele tinha para fazer, mas os discípulos que andaram tanto tempo com Jesus, já não entenderam mais, eles perderam a noção daquilo que era para ser feito, eles ficaram admirados. Sabe, irmãos, eles esqueceram que Jesus veio para os perdidos, eles esqueceram que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que precisam, ele veio para os pecadores, para resgatá-los da vida, ele não veio para os justos. Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, ele não veio para resolver o problema de quem tem problema resolvido, ele veio para alcançar os perdidos. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque isso pode acontecer conosco. Nós chegamos na igreja, começamos a viver a vida da igreja, e nós nos acostumamos com tudo, acostumamos com o mover de Deus, nós nos acostumamos com essa vida que nós temos da igreja, de fazer curso, de estar aqui nas atividades. Nós nos acostumamos, às vezes até com as dificuldades da sua vida. E aí, tudo isso o inimigo usa para, às vezes, tirar o foco, ou tirar a sua atenção daquilo que de fato é importante. Nós somos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, você foi chamado a pregar o Evangelho, você foi chamado a ser os pés e as mãos de Jesus aqui nessa terra. Ele hoje está lá no céu, ele não pode caminhar por aqui, então ele tem a igreja foi chamada, é um chamado da igreja, pregar as boas novas, e ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas às vezes nós perdemos esse foco, perdemos esse propósito, sabe, a gente começa cheio de paixão e termina com a cabeça cheia de conhecimento, a gente começa cheio de gás e termina cansado. Sabe, lá no verso 27, Jesus então, os discípulos chegam e ficam admirados, porque Jesus estava conversando com essa mulher, ficam admirados. Por quê? Porque eles tinham perdido o senso de propósito, o senso daquilo que eles tinham chamados, eles sabiam que Jesus estava ali por algum motivo, mas eles acharam que Jesus simplesmente parou ali naquele lugar, e por acaso alguém sentou lá e ele estava conversando, estava descansando e conversando. Não,
Jesus jamais perdeu o propósito da vida dele. Nós temos que tomar esse cuidado, nós precisamos prestar atenção. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus parou ali, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava fazendo a obra de Deus, porque ele veio para a terra para isso, sabe, irmãos? Jesus veio para a terra para curar, sim ou não? Sim. Ele veio para ensinar? Sim, mas ele veio principalmente para morrer em favor dos perdidos, para que eles tivessem a comunhão com o Senhor restaurada. O principal propósito de Jesus vir na terra foi para morrer pelos perdidos. Presta atenção, porque hoje nós somos aqueles que tomam o lugar de Jesus aqui na terra. O Senhor nos chamou como igreja para isso, não é para outra coisa. E enquanto nós fazemos isso, a nossa vida vai sendo transformada, que nem o pastor Christian falou aqui na primeira palavra. Amém? Eu sei que Deus usa o nosso casamento, eu sei que Deus usa o seu chefe, mas eu quero te falar, o lugar que você vai ser transformado é na igreja. É na igreja fazendo o quê? Isso, pregando o evangelho, ganhando vidas e discipulando essas vidas. Sabe, irmãos, é assim, olha, estava falando aqui que eu fiquei bravo. O que você acha que Deus está trabalhando em mim? Deus está trabalhando em mim a paciência, a tolerância, a confiança nele, porque não sou eu que mudo ninguém, é o Senhor que transforma, e eu tenho que ter tranquilidade em entender, Rodrigo, que não sou eu que faço, e se não sou eu que faço, o meu nervosismo, a minha braveza, sabe o que significa a minha braveza? É que eu acho que sou eu que faço, porque se eu tivesse convicção que não sou eu que faço, eu não ia ficar bravo, eu não ia ficar irritado. Amém? Então nós não podemos perder a noção do propósito, mas também nós podemos perder a noção da urgência, do tempo e da urgência. Os discípulos, eles tinham perdido a noção do senso, eles tinham perdido esse senso de urgência. Por quê? Porque Jesus fala assim, os campos estão brancos, porque alguém lá tinha falado que ainda faltava 4 meses para a colheita. Sabe o que significa que os campos estão brancos? Na verdade, o trigo, quando ele fica maduro, ele fica dourado. Quando o trigo fica branco, significa que já passou da época, ele já deveria estar sendo colhido. Então, se ele ficou branco e não foi colhido, vai haver perda, vai haver prejuízo, vai haver muito trigo perdido. Então, Jesus quis dizer que o tempo da colheita já estava começado, na verdade já passou, já estava atrasado. Sabe, irmão, eu quero te falar, o tempo para nós alcançarmos o mundo é agora. O tempo para nós pregarmos o evangelho é agora. O tempo para nós ganharmos vidas é agora. Fala para a pessoa do seu lado, é agora, irmão. Os discípulos falaram, faltam 4 meses para a colheita. Você sabe que quando você vai fazer uma plantação, no começo, na hora de você preparar a terra e de lançar sementes, há muito trabalho. Mas depois que o trigo está crescendo, não tem muito o que fazer. Tem que aguardar o tempo da colheita. Então o que os discípulos estavam dizendo, é claro que eles não estavam falando de vidas, mas eles estavam falando, agora não tem muito o que fazer. Mas sabe, irmãos, às vezes nós também entramos nessa condição de achar que não tem muito o que fazer. Conta a história, que o Satanás chamou a equipe dele lá, o presbitério dele, e falou assim, nós precisamos traçar uma estratégia para o pessoal, para nós ganharmos mais vidas para o inferno. E aí um dos obreiros lá, misericórdia, falou, já sei, tem uma ideia boa, vamos falar que o inferno não existe.
E aí o Satanás torceu assim o focinho, falou, não, isso daí não vai dar certo, porque a Bíblia deixa muito claro que o inferno existe. Eles não vão ter dúvida. Aí chegou o outro obreiro, falou, já sei, vamos então dizer que o céu não existe. E aí o Satanás falou, não, mas não vai funcionar, está muito claro na Bíblia que o céu existe. E aí um falou assim, pensou, nós não precisamos falar nem que o céu não existe, nem que o inferno não existe. A gente só precisa dizer que não precisa ter pressa. E aí o Satanás abriu um sorriso, falou, é isso. Sabe, irmãos, o que mais o diabo faz, lá no Éden, ele já usava essa estratégia de dizer, de tentar dizer para mim, para você, que nós temos tempo. Você sabe que o Brasil é um país abençoado, nós temos ganhado, o evangelho tem crescido muito no nosso país, nós temos assim, grandes conversões, mas eu quero te falar, ainda existe milhões de pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Milhões, são milhares de pessoas. Então, irmãos, nós não podemos perder esse senso de urgência, esse senso do tempo. O tempo é agora, a oportunidade é agora. Diga aí para a pessoa, é agora, irmãos. Jesus falou, ergam os olhos, porque os campos estão brancos. Por quê? Porque Jesus dizia isso, já está passando a hora, começamos a perder já a colheita. É urgente, porque nós estamos perdendo vidas. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que há uma porta aberta hoje, esse é o ano das portas abertas, no nosso país, para nós pregarmos o evangelho. Mas a Bíblia diz que nós precisamos falar, pregar o evangelho enquanto é dia, porque vai chegar a noite, e quando, Jesus que disse isso, e quando chegar a noite, nós não vamos poder trabalhar. Presta atenção, vai chegar esse tempo no Brasil. Na verdade, nós já estamos em, assim, pouco tempo antes do entardecer aqui. Existem duas possibilidades para o Brasil. O Brasil é um país que vive um tempo agora que a gente chama de bônus demográfico, onde, o que significa isso? Onde a maior parte da população ativa é ativa hoje. Então, é um país que, se nenhum político fizer uma bobagem grande, presta atenção, o Brasil, e você sabe, principalmente se você é da minha idade, você sabe que hoje nós vivemos em tempos muito mais confortáveis do que antigamente. O Brasil vai se tornar, como qualquer outro país da Europa e dos Estados Unidos, um país mais rico. E aí qual é o problema de nós nos tornarmos mais ricos? Isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim, porque as pessoas quando elas têm uma vida mais confortável, materialmente falando, elas começam a achar que elas não precisam de Deus. E aí fica mais difícil de pregar o evangelho, como é lá na Europa. Na Europa, não pensa que você fala de Deus e as pessoas te ouvem facilmente. Nós temos igrejas em vários países da Europa, e você não pode, tem lugar que você não pode pregar o evangelho, senão vai preso. Se você for falar lá com um europeu, dependendo do país que você vai falar de Jesus, ele se sente ofendido. Então precisa de toda uma estratégia totalmente diferente daquela que nós usamos aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não estão abertas para o evangelho. Por quê? Porque elas têm uma vida boa, uma vida confortável. Mas pode ser também, irmãos, e nada impede isso, que se nós continuarmos na linha que estamos indo aí, se não acontecer nenhum milagre, nós vamos ser proibidos de pregar o evangelho aqui. Nós vamos ser proibidos, vai ser proibido. Se você observar, se você é alguém que acompanha o dia a dia aí do país, você vai perceber que muitas coisas já têm sido, uma base já tem sido criada para isso. E não vá achar que eles não têm essa intenção, porque hoje o governo que está dirigindo não tem intenção de frear o evangelho.
Então, irmãos, nós precisamos aproveitar essa época, essa oportunidade. Nós precisamos ter um senso de urgência. Por quê? Porque nós estamos chegando no entardecer. Vai ficar mais difícil de pregar o evangelho, não tenha dúvida. Sabe, irmãos, Jesus falou que os campos estavam brancos. E isso faz, pastora, mais de 2000 anos. Se há 2000 anos atrás os campos já estavam brancos, você imagina agora. Irmãos, nós precisamos renovar esse senso de urgência nas nossas vidas. Sabe, eu vou te falar, é muito interessante. Pastor Cristo estava ministrando aqui e eu estava pensando na minha pessoa. Eu costumo brincar com os irmãos que eu não sou alguém de um talento, eu sou meio talento. Demorou 50 anos para eu virar pastor. Mas tem muitas coisas, irmãos, que eu não compreendia. Primeiro porque eu acho, né, eu gosto de pensar essas coisas, eu falo, puxa vida, por que eu fui o primeiro da minha família que aceitou a Jesus Cristo? A minha família, por parte de pai, por parte de mãe, não tinha ninguém evangélico. Então eu sou a primeira geração. Então é uma geração que com certeza não vai ter a mesma revelação que hoje os meus filhos têm. Por quê? Porque eles já chegam num contexto onde eles ganham algo. Eu vim do zero, então teve que derrubar, destruir muitas coisas. Então tem muitas coisas, irmãos, que eu começo a compreender hoje, nos últimos anos. E uma das coisas que nós ouvimos muito na nossa igreja é: para que tanto encontro? Para que tanto casa de paz, casa de milagres, casa de que mais? Tinha outras casas, os irmãos são criativos. Casa de Salmo 91, casa 91, casa de testemunho. Para que tanto? Sabe, irmãos, porque nós precisamos ter um senso de urgência. Nós somos os responsáveis por pessoas que deixam de ouvir o evangelho e morrem sem ouvir. Sabe, irmão, eu quero te falar, nós precisamos ter. Então Jesus falou, ergue os olhos. Erguer os olhos na Bíblia aponta para uma visão profética, uma visão de alguém que enxerga longe, que não enxerga só o natural. Sabe, coisa mais triste é ver um homem ou uma mulher de Deus que só enxerga as coisas desse mundo, que tem uma visão natural das coisas. Sabe, erguer os olhos significa que quem não ergue os olhos está olhando para o chão. Fala o quê? De olhar para si mesmo, de olhar para o seu umbigo, de estar preocupado só com as coisas que tem a ver com você mesmo. Quero te chamar hoje, desafiar você a erguer os olhos. Tira os olhos de você, tira os olhos daquilo que Deus tem para você. Para de ficar preocupado com, sabe, ontem nós estávamos orando aqui, o pastor Christian, né? Orar por prosperidade, e glória a Deus, porque quando é a nossa vez de orar, a gente tem que ser mesmo. Mas os irmãos não. Quando fala de prosperidade, os irmãos oram com força. E glória a Deus por isso, porque Deus tem isso para mim e para você. Mas nós não podemos perder o propósito, o senso de propósito, o senso de urgência daquilo que nós fomos chamados para fazer. Sabe, eu estou olhando aqui para o Clodoaldo, eu lembro que quando ele estava aqui no seminário, o bicho não tinha dinheiro nem para, né? Andava de moto, que ele trabalhava com moto, né? Fazia entrega. Eu lembro que o pastor Cristian, que ia de carona, e o pastor Cristian dormia na garupa do Clodoaldo. Na Fernão Dias. E não era aquela motona, não, uma motinha. E ele ia dormindo, para você ter uma noção de, mano, de fé. De fé ou de cansaço, né? Pensa num sono poderoso. Mas sabe, hoje eu olho para a vida do Clodoaldo, como ele prosperou, como ele avançou. Mas
tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que elas avançam, que elas crescem, e elas agora vivem em função daquilo que elas ganharam. Você sabe que o diabo ele é sujo, o inimigo é sujo, é sujo. Minha empresa ela começou a prosperar nos últimos anos. Por muitos anos a minha empresa só deu problema. E eu estava pensando uns dias atrás assim, eu falei, puxa vida, tá vendo? Quando eu fui fazer seminário, eu fui fazer turma presencial, turma especial. Larguei a empresa, durante 2 anos e meio, eu ia na empresa só de vez em quando. E o diabo vem falar, né? Tá vendo? Se você não tivesse abandonado a empresa, hoje você estaria muito melhor. E de fato, irmãos, talvez o diabo tenha razão. Eu estaria muito melhor nas questões materiais. Eu estaria melhor, talvez, se tivesse mais dinheiro, mas não é esse o propósito para a minha vida. Aí, é claro, a gente, ora, começa, e aí eu falo, diabo safado, eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada de que eu abri mão para servir ao Senhor. Sabe, se hoje eu tenho o que eu tenho, é porque o Senhor me deu todas essas coisas, e eu não tenho, Cristian falou, eu achei tremendo, eu sou meu patrão. Eu nunca deixo, eu não abro mão de nada da igreja. Meu sócio que fala, vai viajar de novo? Fala, tem uma conferência em Goiânia agora. Ele fala, mas você viaja umas 3, 4 vezes por ano, né? Eu falo, mas eu viajo, só que assim, eu fico trabalhando lá na viagem. Você quando vai viajar, vai descansar mesmo. Não, é verdade, irmãos, porque eu não desconecto, eu estou em casa, eu estou trabalhando, estou em casa, estou viajando, estou trabalhando. Mas voltando aqui, nós não podemos perder esse senso de urgência. A palavra de Deus para nós é esta, ergam os olhos, para de se encantar com o aparente sucesso que você tem tido, para de se encantar com o que você precisa ainda conquistar nesse mundo aqui material. Irmão, e quando estou falando isso, vocês sabem, eu sou o responsável pelos empreendedores aqui, eu quero ver todo mundo prosperando, eu quero ver todo mundo avançando, mas deixa eu te falar uma coisa, não é para você comprar jet ski, você vai prosperar para abençoar o reino de Deus. E se você está pensando em prosperar para comprar um jet ski, vai fazer o curso do Pablo Marçal. Não fica aqui na igreja, não. Pastor, é pecado ter jet ski? Não, irmão, não é pecado, só que quem compra o jet ski, ele quer usar o jet ski. Não é não? Você já pensou, Rodrigo, você comprar um jet ski, aí você fala, ixi, esse final de semana eu ia andar de jet ski, mas tem encontro. Aí sabe, vai chegar uma hora que você vai deixar de fazer alguma coisa para andar no jet ski. Então sabe o que é melhor, Marcos? Não tem jet ski. Simone alguns anos atrás falava, a gente podia comprar uma casa na praia. Eu falo, Deus me livre. Primeiro porque é um problema, eu sei porque meus tios já tiveram, é um trabalho. Irmão, nada contra quem tem casa na praia, viu, Manuel? Glória a Deus pela sua vida, nada de errado nisso, mas eu sou pastor, eu não tenho tempo para ir para a praia, porque quem tem casa na praia, ele precisa ir lá na casa, cuidar da casa, não dá para você deixar a casa 1 ano fechada, precisa ir lá de vez em quando, irmão, e assim, para a glória de Deus, é raro os finais de semana que a gente tem livre aqui na igreja, é nas férias, e mesmo assim ainda tem que programar as férias. O ano passado, Deus nos abençoou com uma viagem fora das férias. Rapaz, mas eu fui com peso no coração, perdi a capacitação de pastores, perdi um monte de coisa. Mas amém, né? Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos lá. Então, senso de propósito, senso de urgência. E nós também podemos perder o senso de oportunidade. O versículo 4 fala que Jesus ele precisava passar em Samaria, presta atenção, ele tinha que passar em Samaria,
Muitas pessoas e os discípulos provavelmente pensaram o seguinte: é claro, nós vamos sair do ponto A, do ponto ir para o ponto B, Samaria fica no meio do caminho, nós precisamos passar lá. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Ele falava: eu tenho que ir lá em Samaria, porque lá tem uma comida para eu comer, lá tem algo que eu vou me alimentar, lá eu preciso fazer uma vontade do meu Pai. Meu Pai tem um desejo de fazer algo naquele lugar e eu preciso estar lá. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não perder esse senso de propósito. Você acha que todo dia você acorda de manhã, pega metrô e vai lá para a zona, atravessa a cidade, e você acha que você só está atravessando a cidade. Sabe, irmãos, quando nós perdemos esse senso de geografia, esse senso de oportunidade, nós não, às vezes, somos usados por Deus. Nós precisamos estar atentos. Sabe, irmãos, eu tenho uma inveja santa da minha esposa, porque eu tenho dificuldade, eu não consigo falar com quem eu não conheço assim, ir lá e falar, pregar. Olha, precisamos orar para ela ter uma sala lá, ora para ela ganhar uma sala, porque se ela tiver uma sala, você vai ver, todo dia vai ter gente entregando a vida para Jesus. Então ela trabalha num posto de saúde. Ah, não é aqui não, é lá no trabalho. Não, é porque as pessoas vão lá e querem conversar com ela, e aí é natural, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa que você nem conhece chega e começa a falar a vida dela para você, é um sinal que Deus quer te usar. E aí, a Simone já sabe disso, e aí ela arruma um cantinho lá no posto, leva a pessoa para um cantinho e dá-lhe Jesus, e fala, irmão, é proibido. Mas sabe, ela tem esse senso de propósito. Eu estou falando que eu tenho inveja santa, porque eu tenho vergonha, eu travo, na hora eu fico até pensando, mas eu falo, o que eu vou falar? Meu Deus do céu. E ela desenrola. Oxe, preciso andar mais com ela. Sabe, irmãos, quando nós achamos que os nossos deslocamentos, que a nossa vida é apenas um deslocamento geográfico, nós precisamos pedir revelação para o Senhor. Nós precisamos pedir para nós abrir os nossos olhos, para nós entendermos, para nós não perdermos esse senso de prioridade, esse senso de oportunidade. Sabe, missões, lugar de missões é aqui, é no bairro, mas é lá também. É lá onde? Aonde você estiver. Esse é o lugar das missões. Sabe, no fim do capítulo, os discípulos falam, no começo do capítulo, os discípulos chegaram e falaram: mestre, come. E Jesus disse o quê? Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe, irmãos, quando ele parou ali, quando ele passou ali, não era porque ele estava descansado, não foi por acaso que Jesus parou naquele lugar. Ele tinha um senso de momento, um senso de oportunidade, e nós não podemos perder esse senso. Sabe, nós vivemos no nosso dia a dia muitas oportunidades para falar de Jesus. Você precisa pedir para o Senhor: Senhor, não deixa eu abrir mão, passar essas oportunidades. Mas aqueles discípulos, eles também perderam o senso, a noção do valor das pessoas. Por quê? Porque eles ficaram surpresos quando eles encontraram Jesus falando com uma mulher. E não era só uma mulher, naquela época a mulher era uma pessoa considerada assim de, sei lá, como que eu posso dizer, de segunda categoria, mas não era apenas uma mulher, era uma mulher que ela tinha um problema, ela era considerada assim, uma mulher que tinha um comportamento imoral. Então os discípulos, eles ficaram surpresos, porque Jesus estava falando com uma mulher, Wesley, mas não só a mulher, era samaritana, porque os judeus não podiam falar com samaritano, e o pior ainda, uma mulher que tinha um problema de imoralidade na vida dela.
Eles não queriam pregar o evangelho para os samaritanos, eles não queriam pregar o evangelho para as mulheres, então eles perderam o senso de para quem que o evangelho era endereçado. Não é assim que Jesus falou? Que ele não veio para aqueles que não precisam de médicos, mas ele veio para os doentes. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas com medo de levar algum tipo de pessoa para a célula que não é bem aquilo que ela imagina. Mas eu não estou falando aqui que você tem que ser inconsequente, e nem que você deve ser alguém que vai fazer assim, causar um grande constrangimento para a sua célula. Mas você precisa compreender uma coisa: o evangelho é para todo mundo. Às vezes nós ficamos, assim, indignados com as notícias que nós vemos. Não é assim que você fica? Eu fico. Minha esposa então fica mais ainda. Ela fica indignada por quê? Porque não gosta de injustiça, é normal isso. Mas nós precisamos entender que o evangelho é endereçado para essas pessoas que cometem injustiça, que cometem atrocidades, para todo tipo de pessoa. O evangelho não é para os justos, o evangelho não é para os certinhos. Diga amém. O evangelho não é reservado para um determinado grupo de pessoas, de sexo, de idade, de classe. Hoje nós temos um problema muito sério com essa questão de homossexualidade, É assim que pode falar? Não pode falar diferente. Sabe, irmãos, mas o evangelho é para essas pessoas também. E nós temos que ter um coração aberto para recebê-los. E entender que o único lugar que pode haver uma transformação na vida dessas pessoas é dentro da igreja. Se não for dentro da igreja, onde vai ser? Você acha que se colocar uma lei proibindo a homossexualidade vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada, não é lei que faz isso, é só o poder de Deus. E é o poder de Deus que transforma. Diga amém. Sabe, irmãos, nós somos chamados para levar essa mensagem de esperança para o mundo todo. Jesus na palavra diz assim, lá em Atos 1:8, fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sabe o que Deus estava determinando aqui? Para quem que é o evangelho? Para quem que é o evangelho? Jerusalém fala de pessoas culturalmente parecidas e geograficamente próximas de você. Ou seja, todo mundo que está perto de você. Judéia fala de pessoas que são culturalmente semelhantes, mas estão geograficamente longe. Como assim, pastor? Os brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, está falando desse tipo de gente. Culturalmente eles são parecidos com a gente, mas eles estão longe, geograficamente longe. Samaria fala de pessoas que são culturalmente diferentes, mas geograficamente próximas. Que são os que vêm lá da onde vem? Os imigrantes, mas são os bolivianos, são os refugiados, pessoas às vezes que nós temos dificuldade. Você como cidadão fala, agora eles vão lá para o SUS e ocupam a minha vaga lá. Irmão, eles estão aqui para ouvir o evangelho. E muitas vezes vai ser por sua boca, pela sua boca, através de você. Diga amém. E os confins da terra fala das pessoas que são culturalmente diferentes e geograficamente distantes. Então, irmãos, nós precisamos de pessoas que tenham disposição para ir para os confins da terra. Nós precisamos de pessoas que estão aqui e vão evangelizar aqui. Nós precisamos de pessoas para pregar para quem? Para todo mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, todo mundo. Não é para quem você gosta, é para todo mundo. Mas os discípulos também perderam a noção do poder de Deus. Diga poder de Deus. Porque tem muita gente que fala, mas como é que eu vou fazer para ir para esses lugares? Como é que eu vou fazer para falar com haitiano? Como é que eu vou falar com... Eu quero te falar, é o poder de Deus. Sabe, o poder de Deus.
Poder de Deus é que faz o trabalho. E esses discípulos, eles tinham perdido a noção do poder de Deus. Jesus fala o que aqui? Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Então Deus nos leva para essa mensagem, para nós compreendermos que o poder de Deus é que faz todas as coisas. Sabe, irmãos, nós temos uma igreja que é poderosa, nós temos ferramentas poderosas. Tem a célula, nós temos os eventos pontes, nós temos os encontros, mas nós não podemos esquecer que é o poder de Deus que faz as pessoas converter. E sabe que esse poder, sabe onde ele está? Não é lá no encontro, está dentro de você. Sabe, tem gente que às vezes quer levar, e agora a gente tem um problema sério lá de logística, né, no encontro, pastor, que não pode levar criança. E aí os irmãos vêm assim, às vezes falar com a gente, ela não vai no encontro por sua causa, viu, pastor? Eu falo, e daí? Não é o encontro que salva as pessoas. Quem salva as pessoas é o poder de Deus. Você acha que Deus precisa do encontro para salvar alguém? Vou te falar, o encontro é poderoso, é maravilhoso, é sensacional, mas às vezes você pode ser instrumento de Deus, e ali, às vezes, num leito de hospital, como é que você vai levar uma pessoa que está acamada para um encontro? Não tem jeito, mas você vai, prega o evangelho, a pessoa aceita o evangelho, e alguns minutos antes de morrer, ela vai para o céu, ao invés de ir para o inferno, porque alguém se dispôs a pregar o evangelho, a levar as boas novas. Diga amém, irmão. Sabe, não é uma questão de programa, de método, mas se trata de paixão e fidelidade. Fala assim, paixão e fidelidade. Pessoas que têm o desejo de compartilhar Cristo não vão encontrar nenhuma dificuldade, eles vão achar alguma maneira de fazer. Irmão, eu estava até falando com o Rodrigo, já tem acho que um mês que eu falei com ele, alguns dias. Eu estou incomodado, eu quero sair para evangelizar. Eu quero sair para evangelizar, pastor. Sabe por quê? Hoje nós temos um problema grande em meio aos adultos. As pessoas perderam o senso de propósito. E eu orando para Deus, falei, Senhor, o que eu posso fazer para isso mudar? Aí Deus sabe o que Ele falou para mim? Muda você. As pessoas vão mudar através do seu testemunho. Tipo assim, né? Ele não falou dessa maneira, né? Para de falar da sua esposa. Você precisa contar as suas experiências. Você precisa viver as suas experiências. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou, não sei o que eu vou fazer com a minha vergonha, com a minha timidez, com a minha... Eu vou, irmãos, eu vou. E o Rodrigo vai comigo, o Clodoaldo vai comigo, o Fábio vai comigo, nós vamos. E chega lá, eu ficar com medo, vocês me empurram. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos, e não é nem porque eu quero ganhar pessoas, não, é porque eu preciso viver o poder de Deus, sabe? Eu quero viver. Eu não sei, você deve também ter inveja santa. Passa aquele Todd White. Rapaz, eu tenho inveja até do cabelo dele. Cabelão assim. É um senhor já, né? E ele vai e ele ora pelas pessoas na rua. No meio da rua as pessoas são curadas. Eu falo, meu Deus, se eu orar para o cara e não acontecer nada, o que eu faço aqui? Sabe, nós precisamos ter nossas experiências. E o meu testemunho, eu sei que vai mudar, vai levar muitas pessoas a se posicionarem de maneira diferente. Eu espero, em nome de Jesus, mas se Deus falou que vai, é porque vai. Então, me aguardem. Em nome de Jesus. Agora eu falei, agora não tem nem como voltar para trás, né? Sabe, irmãos, tem muita gente que acha que fazer a vontade de Deus é desgastante. Isso talvez, presta atenção aqui, talvez seja uma das maiores mentiras que o diabo conta. Mas Jesus falou que a verdadeira comida é fazer a vontade de Deus. O que você sente, Leandro, depois de comer? Não, você não vale. Olha, ele acho que não come. Deixa eu perguntar, cadê os gordinhos?
Felipe, o que você sente depois de comer? Fome. Falaram que é fome, Felipe. Sente satisfação, irmãos. Todo mundo, depois que come uma boa comida, ele fica satisfeito. Presta atenção, Jesus comparou, ele usou esse exemplo da comida, porque há uma satisfação envolvida nisso. Comida, além de satisfazer, ainda te dá um bônus, um valor adicional, porque depois que você come, você recebe energia, você sai alimentado, você fica mais forte, né, Felipe? Sabe, irmãos, eu te falar, de fato eu tenho dificuldade para pregar na rua, mas quando eu pelo menos quando prego aqui, eu saio daqui energizado, eu saio daqui com alegria imensa, é algo assim até difícil de explicar. Às vezes a gente chega aqui e está até assim, puxa vida, hoje não é um dia bom, mas eu saio diferente, eu saio alegre, é uma coisa que não dá para explicar, sabe? Irmãos, fazer a obra de Deus é comida, dá prazer e dá energia. Presta atenção, a obra de Deus não destrói casamento, a obra de Deus não destrói o seu relacionamento com seus filhos, a obra de Deus não destrói nenhum tipo de relacionamento. É uma mentira do diabo. Se alguma coisa aconteceu na sua vida, não é obra de Deus. Mas pastor, eu faço e fico cansado. Irmão, eu também fico cansado. Quem já trabalhou no encontro, ele sabe o que é cansaço físico, mas uma alegria no espírito. Você sai de lá alegre, você sai de lá vibrando, cansado. E como fico cansado? Agora eu já aprendi um pouco mais, eu sento, né? Porque antigamente eu ficava, pastor, da sexta-feira à noite até o domingo de pé. Aí eu chegava quebrado. Agora eu tomo um pouco mais de cuidado, até porque eu também nem aguento, acho que ficar de pé o tempo todo. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a noção do poder de Deus. Não é você, é o Senhor através de você. Eu não tenho jeito, eu não sei como falar. Vai sem jeito, vai sem saber como falar, Deus vai te usar. Primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, irmão, eu não tinha lido nem Gênesis. Eu não tinha lido nem os evangelhos. Fui falar mal de Maria para ele ainda. Pois é, mas eu ganhei ele para Jesus, com essa estratégia. Por quê? Porque não era eu, era o poder de Deus agindo ali, era o que precisava ser dito, não precisava falar outra coisa. Eu não estou falando para você fazer isso não, irmão, toma cuidado. Queria chamar a equipe de louvor. Sabe, nós estamos aqui, Deus nos alcançou para um propósito. Deus não nos alcançou para a gente vir para a igreja apenas para nós crescermos, para nós termos mais conhecimento, mas tudo que nós fazemos é para que nós sejamos preparados para sermos instrumentos úteis na mão de Deus. Irmão, eu dou glória a Deus pela igreja que nós estamos, pela igreja que nós participamos. Às vezes você fala assim, puxa vida, mas conferência, usina, posto de gasolina, Sabe, irmãos, quero te falar, tudo que nós fazemos como igreja é para capacitar você, é para destravar você, é para que você comece a enxergar, para você erguer os olhos, para se tornar um instrumento útil na mão de Deus. Então quero te chacoalhar hoje, porque facilmente nós perdemos a noção do propósito, nós facilmente perdemos a noção da urgência, facilmente nós perdemos a noção da oportunidade. Deus te chamou para algo sobrenatural. E eu, em nome de Jesus, eu sei que muita gente tem vergonha de pregar, de falar, mas irmão, você não precisa às vezes agredir você mesmo, não. Usa outras estratégias, convida para uma festa, convida para o evento ponte, convida para a célula, leva para lá que os irmãos falam de Jesus. Você só precisa de um coração disposto e uma boca aberta. Fala o que vier na telha, mas não deixa de falar. Você vai errar? Vai, irmão, vai errar sim.
Você vai falar com algumas pessoas, elas vão te resistir, com certeza. Mas isso não é motivo para te paralisar. Nós precisamos trazer de volta o foco, o propósito. Diga amém. Queria te convidar a ficar de pé. Sabe, o que tem levado a gente a perder o senso são as muitas coisas que nós temos que fazer. Mas sabe, é possível fazer muitas coisas sem perder o essencial. Outro dia um jovem me procurou e falou: pastor, como é que você consegue fazer tanta coisa? Aí eu, sei lá, para mim é normal. Eu acho que eu deixo de fazer mais coisa do que eu faço. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, não dá tempo. Mas aquilo que é importante, nós procuramos não deixar de fazer. Vir ao culto, participar de um jejum desse, é o tempo que você está sendo preparado. Não é o propósito você vir apenas estar aqui. Sabe, cada vez que você vem, na verdade, é um momento que, depois de uma reunião, depois de uma usina aqui, depois de uma célula, todas as vezes que você está em algum lugar na igreja, depois de um curso, logo depois você está sendo enviado. É um envio. Então você está sendo enviado agora. Talvez daqui para sua casa, Deus vai te dar uma oportunidade para você pregar o Evangelho. Sabe, irmãos, eu fico empolgado quando tem gente que às vezes chega na igreja, ele está numa célula, na outra célula você já traz um visitante com ele. Falou: oh, meu Deus, né, os nossos membros fossem assim. É que muitas vezes é só aquela empolgação, ele some o visitante. Mas olha só que coração. E nós às vezes passamos anos. Presta atenção, irmãos. Estou te falando isso, não é para você se sentir acusado. Não interessa o que passou. A palavra de Deus é algo assim, ó: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que interessa não é o que passou, mas a gente às vezes precisa olhar o passado só para avaliar o presente. E muitas pessoas fazem anos que estão aqui na igreja e não ganham uma pessoa para o Cristo. Sabe, irmãos, o problema não é que você não ganha. O problema é que o diabo conseguiu tirar o senso de propósito da sua vida, o senso de oportunidade, o senso de urgência da sua vida. Mas o Senhor hoje te trouxe aqui para te dar uma palavra. Erga os olhos, os campos estão brancos, estão prontos para colher. Alguém já semeou. Sabe, irmãos, nós tivemos muitas pessoas que semearam nesse país, mas agora é tempo de colheita. É tempo de colheita. Eu quero fazer um apelo. Se você quer, a partir de hoje, irmão, esse apelo é para todo mundo. Por quê? Porque pode ser que você já faça isso, mas você pode fazer mais. Então quem já tem uma vida de pregar o Evangelho, venha, porque você vai ser mais usado. Se você fala de vez em quando só, você não percebe as oportunidades, venha também. E se você nunca foi usado, aí venha de qualquer jeito, venha, porque Deus vai liberar uma unção hoje na sua vida. Porque não é você, é o poder de Deus, o senso de entendimento de que é o poder de
Deus através de você. Basta você se dispor. Só se dispor. Deus vai te usar, irmão. Então, se você quer receber uma oração para ser usado, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Ore para o Senhor, fala para Ele: Senhor, eu quero, eu desejo isso. Senhor, eu não sei como fazer, mas eu entendi que não sou eu que faço, eu preciso só ir. O Senhor vai fazer através da minha vida. Está ganhando forma. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma unção hoje. Uma unção, ó Deus, para que nós jamais venhamos perder o senso daquilo que o Senhor quer fazer.